Deus quer nos instruir nesta noite de maneira especial. Pai, aqui está. Deus, obrigado pela vida do pastor Eduardo, pela bênção que ele tem sido, Deus, na causa onde o Senhor colocou, o Senhor nos colocou. E obrigado porque o Senhor está direcionando a vida dele de uma forma especial. Obrigado, Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive naquilo que nós precisamos ouvir e que com certeza o Senhor me traz ao meu coração por certo. Nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Pastor irmãos, está bem? Amém. Para mim, é um privilégio falar de Jesus. É um privilégio estar com vocês. Assim como eu falei em Lisboa, eu vou falar aqui com vocês. Não fazem 15 anos, fazem mais de 15 anos que eu ouço falar sobre esta igreja. Eu ainda me recordo de um pastor que, conversando comigo, ele falou assim: quando você for a Portugal, procure o pastor Leopoldo. A Bíblia fala que quando você for a uma cidade, procure um homem de paz. Aqui eu fui ministrado, Deus falou muito no meu coração. Sou grato a Deus pelo tempo que Ele me permitiu estar com o pastor Leopoldo. Sou grato a Deus porque Ele nos chama, nos capacita, e mesmo depois de capacitados, nós nos colocamos prostrados aos pés de Cristo e falamos: Senhor, a nossa capacidade não é nada, nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19. Continuar falando sobre aquilo que o pastor tem nos abençoado tão ricamente, sobre avivamento. Atos 19. Pastor, eu dei uma briga muito séria com o relógio. Então o senhor faz assim, ó. Deixa eu usar o aparelho. Você faz assim, para. Pode ser no próximo minuto, não tem problema. Você achou Atos 19? Amém. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam enternecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais no seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Serra, sumo sacerdote. Mas quando o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E possesso do espírito maligno, saltou eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim os judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Muitos também, porque haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Amém. Me desculpe, mas eu preciso passar uma quantidade grande da porção da palavra para que você venha entender de que quando Paulo chegou ali na cidade de Éfeso, na Ásia, já havia um pregador. Em Corinto estava Apolo. Pessoas ali já tinham sido discipulados, digamos assim, que já haviam ouvido falar do Evangelho. Mas faltava a apresentação do Espírito Santo para aquelas pessoas, para que eles fossem então revestidos de poder. Revestidos de poder para quê? Por quê? Isto é uma outra pregação. Agora, observa que pessoas vão e tentam expulsar demônios sem ter esta autoridade outorgada a mim e a você. E o que acontece é que eles levam uma verdadeira surra aquele demônio. Sabe, uma cidade, ela pode ser avivada. Uma nação inteira pode receber avivamento. Mas esta chama do avivamento só vai permanecer se nós tivermos uma busca incessante pela pessoa do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Enquanto você vai procurando
Apocalipse capítulo 2, deixa eu te falar que Éfeso foi uma das cidades a qual recebeu, podemos dizer assim, uma larga escala de demonstração de poder e autoridade do nome de Jesus. Em Éfeso, sinais, prodígios eram tão grandes que leis que Paulo utilizava eram levados para outras pessoas, para os enfermos, e os enfermos eram curados. Você já parou para pensar que demonstração de poder que havia no tempo dos apóstolos? Tem horas assim que eu fico pensando, Senhor, faz a gente voltar realmente a este tempo. Mas a esse tempo, não desta manifestação, mas a esse tempo de uma busca de poder do Espírito Santo, que dá ao crente uma autoridade para anunciar o Evangelho, e toda a Ásia, a partir de Éfeso, ela é alcançada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Imagine que isso começa aqui na Cova da Piedade, e isso se alastra de tal ponto que chega lá no norte de Portugal. Eles sabem de onde começou isso. Não, este avivamento em Portugal começou de pessoas que buscaram a pessoa do Espírito Santo. Pessoas que lá no Algarve reconhecem que houve uma busca do Espírito Santo. Entre nós cristãos, que já, como posso dizer, nós já temos alguns anos de carteirinha de membros, nós sabemos, depois sorteado, que lá nos Estados Unidos, numa rua chamada Azusa, houve uma busca incessante da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo começou então a operar maravilhosamente ali. Dons de línguas foram então um nascimento de um avivamento numa rua chamada Azusa. Deus nos abençoe de sermos um dia conhecidos pelo avivamento conhecido na Cova da Piedade. Mas observa o perigo de buscarmos avivamento, mas não buscarmos a pessoa do Espírito Santo. Apocalipse 2, versículo 4. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Número 5, versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quando Jesus apresenta isso, sabe para quem que ele está falando? Apocalipse 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso. Qual a cidade? Éfeso. Qual a igreja? Éfeso. Aonde foram realizados sinais e prodígios maravilhosos em Éfeso. Aonde Jesus diz que deixou o amor, o primeiro amor, em Éfeso. Sabe, irmãos, nós podemos fazer do nosso cristianismo uma religiosidade. E hoje, irmãos, muito mais hoje, a qual eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que nós
Brasil. Uma coisa tão nojenta que virou. Irmãos, eu não estou falando fora da igreja. Porque fora da igreja, quando chega para mim, você não está impressionado? Eu falo assim, não. O mundo, já diz na Bíblia que o mundo já é maligno. O mundo está entregue ao maligno. Desde quando Adão pecou, o mundo foi entregue ao maligno. Então a corrupção humana, para mim, não significa nada. O que realmente me assusta é o mundanismo dentro da igreja. É a corrupção dentro da igreja. É aquilo que a igreja deixa de ser, deixa de influenciar, deixa de evangelizar, deixa de buscar. Sabe, irmãos, eu falei isso em Lisboa, eu vou falar aqui para você. Você é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela só pode ser adornada por uma pessoa, pela pessoa do Espírito Santo. Se você não buscar a pessoa do Espírito Santo para te adornar, para te limpar, para te purificar, ainda que você erre, ainda que você peque, porque você vai pecar. Quem não pecou hoje? Quem que não pecou hoje? Quem que não pecou ontem? E diga uma coisa, quem que não vai pecar amanhã? Sabe, irmãos, nós temos que ter consciência disso. Você peca, como diz o pastor, você não pede a pecadeira. Não adianta. A corrupção humana é natural, é algo natural. Deus viu quando Adão saiu, quando ele viu o homem no tempo de Noé, ele disse: não, o mal já está encarnado, já está ligado no ser humano. Mas quando nós nos aproximamos do Espírito Santo, quando nós nos aproximamos daquele que é o Consolador, aquele que nos edifica, aquele que nos exalta, aquele que nos constrange, quando nos deparamos com Cristo e falamos: Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor. Quando Jesus chega e fala assim: eu ando no meio daquele que estão queimando por amor de mim, por amor a mim, por causa disso, eu sei que o seu amor se esfriou. Em Apocalipse 2, a igreja de Éfeso, que recebeu tantos sinais, tantas maravilhas, através da vida do apóstolo Paulo, irmãos, pensa bem, uma pessoa ficar 2 anos, falando o Evangelho, pregando o Evangelho, separando quem não quer ajuntar, está espalhando. Vem cá, pessoal, vou trazer vocês aqui, eu vou discipular vocês, eu vou alimentar vocês, eu vou formar Cristo dentro de vocês, eu vou colocar as minhas mãos sobre vocês, o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão entender o Evangelho. Sabe, a busca de avivamento também requer uma responsabilidade em manter essa chama, em manter este fervor no Espírito, para que Deus alcance também o necessitado, mas também o necessitado venha conhecer o Evangelho puro, simples e verdadeiro. Amém. Dados históricos dizem que a igreja de Éfeso foi o epicentro, foi o lugar principal de um avivamento, de conversões naquela época. Se todas as igrejas da Ásia ali foram impactadas, foram porque aqueles discípulos foram então radicalmente, digamos assim, ensinados, separados. Eu acredito que é por isso que Jesus escreveu a primeira carta e ela é destinada a Éfeso. Porque aquele que é o amor encarnado chega para você e fala assim: quem tem comigo? E você fala assim: não. Para pensar, o pastor falou e falou isso até de forma profética. Sabe, irmãos, eu não vejo a hora de estar com a minha esposa. Eu toda manhã mando uma mensagem para ela.
porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A palavra deixaste vem de uma palavra apiene. Apiene tem o sentido de um marido que se divorcia da sua esposa, uma pessoa que negligencia, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, deixar alguém abandonar aos seus próprios anseios, de modo que todas as reivindicações dessa pessoa são abandonadas, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar alguém não tomá-lo como companheiro, deixar falecer, abandonar, deixar e destituir. Eu vou confessar para vocês aqui alguns pecados. Deus, graças a Deus, perdoados por Jesus. Mas quantas vezes eu já fui à igreja, irmãos, que eu pensava que era um clube social? Pergunta? Não tem nada contra a pergunta, pastor. Depois só me dá um estranho ali no escritório. Mas eu já fui com a bermuda, chinelão, t-shirt. Pessoal, as irmãs aí, pecado. Isso aqui que vai ter hoje, vai rolar cultos, bem. Meu Deus do céu. Eu cheguei a comprar uma camisa que dizia assim: futebol é tudo, o resto é detalhe. Ia para a igreja, assim. Estou falando sobre o profissionalismo, futebolismo. Entendeu? É outra história. Uma cabeça que não tem nada a ver com Cristo. Sabe que você sentar está ali porque vim. Que daí? A namorada veio, o amigo veio, perdeu-se o amor. Aí Jesus fala assim: você perdeu o amor? Pois eu vou te ensinar quem vai acender de novo esse amor. Jesus adverte de que isto feito, o amor apagado, ele vai ser então repreendido. Porque Jesus afirma: você se divorciou de mim sem motivo nenhum. Você não apenas se afastou fisicamente de mim, mas você abandonou todos os meus anseios. A forma que eu te amava parece que não toca mais no teu coração. O que eu fiz na sua vida, você simplesmente diz que eu sou uma pessoa morta para você. Eu não ressurgi dos mortos novamente para você. Eu sou algo pregado numa cruz, como se fosse um ser morto. Sabe, irmãos, quando nós procuramos avivamento, nós também estamos procurando responsabilidade. Abra para mim a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 2. Eu vou ler, tá bom? Jeremias capítulo 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me a favor de ti da devoção da tua mocidade e do teu amor quando noiva, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e de todas as famílias da casa de Israel. Versículo 5. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam em mim vossos pais, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Sabe, irmãos, Éfeso tinha esse problema. Deixou-se levar pelas coisas, pelo mundanismo, está acontecendo isso agora, nós vamos fazer isso agora, porque igreja A, B, C, mas nós também temos que fazer, pastor, nós temos que fazer também, pastor, nós temos que fazer também. Não, o que nós temos que fazer é justamente aquilo que Deus
que fala ao coração do nosso pastor. Se nós estamos procurando avivamento, 2015 é um tempo de avivamento, irmãos, então nós vamos ter que nos gastar nisso, até que venhamos alcançar isso, e nós venhamos passar isso para a nossa geração seguinte, e esta nossa geração seguinte passa para outra, porque a possibilidade de uma terceira geração não receber o avivamento, irmãos, é muito grande. É muito grande. A raiz da palavra abandonar em Apocalipse 2:4 se encaixa justamente e perfeitamente nesse contexto de Jeremias 2:5. Mas Jesus ainda adverte: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras, e senão, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. É o convite que Jesus faz. Traga a memória como você andava comigo. Lembre-se da sua devoção. Lembre o patamar que você estava em mim. Lembra de onde você caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, jejuar não é gostoso. Quem fala também que jejuar é gostoso, pode ter certeza que não é nada. Sabe por quê? Jejum você mortifica a carne. Mas sabe, irmãos, eu me lembro de um tempo na minha vida em que jejuar era a coisa mais fácil. O pastor não convocou jejum, não precisa jejuar. O pastor não convocou para oração, não precisa orar. Sabe, irmãos, o meu sogro já é falecido. Às vezes, só para cutucar. Irmãos, veja só como é que você pode pecar. E Deus te dá uma varada e você aprende. Eu só para cutucar o meu sogro falava assim: vamos orar? Ele: nós vamos orar de madrugada, tá bem? Tá bem. Não. Eu acordava 3:30 da manhã. Batia na porta do quarto dele. Ele já respondia: já vamos orar. Mas sabe aquele já vamos orar? Que parecia que ele já estava de pé antes de bater. Parecia que ele estava esperando eu bater para ele abrir a porta e sair. Aí vamos orar, né? Só que eu esqueci que o meu sogro, eu aprendi muito com o meu sogro. O meu sogro, quando ia orar, ele não orava: Senhor, abençoa fulano, ciclano, beltrano. O meu sogro orava pela nação inteira. O Iapoque ao Chuí, do norte de Portugal até o final de Portugal. Você tem noção? O meu sogro orava por todo o Congresso, por toda a autoridade, toda. Vereador, deputado federal, estadual, prefeito, pessoas desse tipo de autoridade. Meu sogro orava por todo mundo. Sabe, irmãos, eu comecei a aprender a orar. E aquele negócio que eu fazia assim de meia hora, o joelho já está cansado, eu vou orar de pé. O meu sogro estava ali orando. E ele ia até as 7 horas da manhã. Teve uma vez que eu fui fazer essa graça. A cidade era... já não me lembro a cidade do interior do estado do Paraná. Com o pastor Osni Nunes, que era parceiro, que era um amigo, muito tempo do meu sogro. Para que eu fui fazer isso? A maior vergonha que eu passei. Eu fiz 40 minutos ali com a língua já cansada. E irmãos, eu estou falando que já orar em língua, pelo menos 20 minutos eu estava ali orando em línguas. Os outros 20 eu estava orando pedindo um carro, orando a Deus, pedindo para que a Dilson tivesse mais igrejas para se apresentar, para que Deus abrisse as portas, coisas assim.
Meu sogro e o pastor Osni, eles iam até 11 horas da manhã. E nós levantávamos de madrugada. Sabe o que acontece? Nós deixamos de ter uma devoção a Deus. E aí acontece aquilo que Paulo fala: não extinguais, não apagueis o Espírito. Porque quando você deixa o Espírito Santo apagar, você pode cair nessa repreensão do Senhor. Você quer avivamento? Você está chamando responsabilidade. Você quer avivamento? Eu vou te dizer uma coisa, e esta é uma boa nova para você. Você vai receber avivamento. Deus tem o maior interesse de avivar a sua igreja. Sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias Deus vai fazer através da sua vida. Você vai falar: mas isso? Sabe por quê? Na minha, digamos assim, ainda que meu nível de oração, depois eu fui aprendendo a orar, sabe? Depois eu fui aprendendo a orar. Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Depois eu voltava para uma outra cidade, eu voltávamos para uma outra igreja. As pessoas falavam assim: olha, lembra aquela vez que vocês estiveram aqui e tal. Olha, vocês oraram, vocês isso, aquilo. E Deus abençoou. Eu falei assim: meu Deus. Sabe, irmãos, quando você pede a presença do Espírito Santo, Ele é interessante em você. Ele quer revestir você. Porque se nós não nos arrependermos, não nos voltarmos ao Espírito Santo, Jesus fala: eu vou remover o seu candeeiro. Para que serve o candeeiro? Eu estou meio boado, para que serve o candeeiro? Iluminar. Para iluminar. E o candeeiro apagado? Para que serve? Para nada. Serve para dar na cabeça do crente para acordar. Né, pastor? Toma juízo. Se Jesus fala que remove o candeeiro que está apagado, é porque Ele diz que Ele passa pelo candeeiro, é aquele que está andando pelos candeeiros. Isso significa que Jesus está passeando pela igreja, e Ele está passando não por volta daquele que está apagado, mas por aquele que está com desejo de ter mais da sua presença, de ter mais de um fogo que vem dele, porque a palavra de Deus diz que Deus é fogo e fogo consumidor. E Deus não vai se chegar a um fogo estranho, Deus não vai se chegar a um fogo, em algo que esteja apagado. Jesus quer que nós tenhamos isso na nossa mente, de que se somos então um candeeiro, este candeeiro não pode se apagar, nem de dia e nem de noite. Ele tem que estar constantemente aceso, porque Ele caminha pelo nosso meio. Sabe, irmãos, quando Ele chama ao arrependimento a igreja de Éfeso, Ele está dizendo para mim e para você: eu me lembro de ti, eu me lembro da paixão da sua mocidade e como você me amava, mas você não quer voltar a queimar. É por isso que é o primeiro amor. Então eu vou remover você, e que é o local onde você estava, onde a chama era depositada, que não era para se apagar, se apagou, eu vou retirar você. Você se lembra das 10 virgens? Você se lembra que aquelas que chegaram depois com óleo, o Senhor disse: eu não conheço vocês, porque as suas chamas já estavam apagadas. Mas aquelas que tinham as suas lâmpadas acesas, o Senhor reconheceu. Sabe, irmãos,
Éfeso viveu um grande período de avivamento. Eu creio que Deus tem para nós um grande período de avivamento. Amém. Muito mais que isso. Coisas extraordinárias virão da parte de Deus.